Seja muito bem-vindo ao nosso programa Reacenda Seu Relacionamento. Neste vídeo nós vamos falar sobre a sedução, um acelerador que pode aumentar sua libido e resgatar sua paixão pela vida. E o que é a sedução? A palavra sedução deriva do latim sedúcio, seducere, onde se significa a parte, educere quer dizer conduzir. Então, seducere significa conduzir a parte. A pessoa seduzida é capturada, conduzida a outro lugar, presa a uma força a qual não resiste. Sedução, então, é o conjunto de qualidades que todos temos e que despertam simpatia, desejo, amor e interesse. É uma sensação de encantamento e atração estabelecida entre as pessoas. Você consegue despertar desejo, amor, interesse, simpatia em outras pessoas? Quais são as coisas ou pessoas que te seduzem atualmente? Eu me inspirei no livro de Aldo Carotenuto, Ritos e Mitos da Sedução, para preparar este vídeo. E eu quero contar para vocês a minha história com este livro. Eu estava em Milão, jantando num restaurante na Galeria Vittorio Emanuele, com meu marido e o nosso filho, em julho de 2009. Nosso filho médico estava em Milão, fazendo especialização em reconstrução de mama, no Instituto Europeu de Oncologia, e nós fomos visitá-lo. Após o jantar, fomos dar uma volta na galeria. Eu dei de encontro com uma livraria e decidi entrar. Rapidamente me percebi seduzida pelo título de um livro, Riti e Miti della Seduzione. Foi instantânea a sedução que o livro operou em mim. Era um livro pequeno, quase que um livro de bolso. Eu peguei, folheei, as letras eram bem pequenas, o que ia me dar um trabalhão para ler e traduzir. Eu li que Carotenuto era um psicanalista junguiano, aí que atiçou a minha curiosidade. Apesar de não ser junguiana, eu me interesso bastante pelo pensamento de Jung. Resumo, em poucos minutos comprei o livro e saí da livraria feliz da vida com minha nova aquisição. Eu não tinha a mínima ideia do que aconteceria comigo e com o livro. E é assim mesmo que opera a sedução. Nós somos levados por um impulso, por uma atração, por uma magia que nos leva a um lugar diferente e desconhecido, mas que sentimos que devemos seguir ou tomar aquela direção. Isso acontece com coisas, com pessoas, com ideias. Eu fui seduzida e sou seduzida continuamente. E quem é Aldo Carotenuto? Ele é um psicanalista italiano, um grande estudioso de Carl Gustav Jung. Ele nasceu em Nápoles em 1933 e faleceu em Roma em 2005. Ele estudou em Nápoles, depois foi para Turim e depois morou nos Estados Unidos, onde ele frequentou a Escola de Psicologia Experimental da New School for Social Research de Nova York e se filiou à Associação Americana de Psicologia. Quando ele regressou à Itália, ele lecionou Psicologia da Personalidade na Faculdade de Psicologia da Universidade La Sapienza
de Roma, onde continuou seus estudos. Mais tarde, ele se tornou presidente da Associação de Psicologia e Literatura. Ele produziu livros de texto universitário e uma de suas obras, Diário de uma Secreta Simetria, de 1980, se tornou o filme Jornada da Alma, onde ele aborda a relação entre Jung e Sabina Spielrein, sua paciente, e depois psicanalista na União Soviética. E como Carotenuto define a sedução? Nós somos seduzidos e seduzimos continuamente. A sedução, ela é constante na nossa existência. É o nosso entrar em contato e em sintonia com o mundo. A criança é seduzida através da surpresa de cada aquisição. É a sedução dos sonhos, das cores, dos perfumes, de cada coisa que acenda a sua fantasia. Já o adolescente, ele é seduzido pelo poder do sonho, o apelo da utopia, pela sensação gratificante e onipotente de que seja possível conquistar o mundo e realizar qualquer aspiração. Nós lembramos disso, não é? E já no adulto, a sedução assume as 1000 faces do desejo, as figuras com as quais povoamos o nosso imaginário para amenizar a nossa solidão existencial. Como pessoas, criamos símbolos e tecemos histórias para nos dar identidade e nos radicar no mundo. É possível, portanto, falar de sedução não somente amorosa, mas sedução de ideias, sedução do espírito, sedução do mal e das imagens. Onde quer que haja uma possibilidade de sentir-se mais plenamente partícipe da vida através do desafio do perder-se e do reencontrar-se, ali está um ato de sedução. Então, como acontece a sedução, o seduzir e o ser seduzido? A sedução, ela é um espaço circular particular, aquele do eu colocado em relação com o outro. É uma dança com um ritmo insólito, aquele da aproximação e do afastamento, da presença e da ausência, do significado absoluto e da total perda de significado. O outro nos encanta e nos desorienta. O que no outro nos encanta é exatamente a capacidade de nos desorientar, de nos distrair do nosso presente e nos levar a um outro lugar inquietante, onde cada experiência faz emergir vivências profundas. Para Carotenuto, a sedução é uma força sutil e insondável que atrai os seres humanos um em direção ao outro, os aproxima, os liga, os consome e até os desorienta. Essa força que experimentamos, ela não é consciente, é um impulso que atrai e orienta os nossos caminhos em direção aos outros, nos unindo e nos fazendo interagir. Não se sabe qual é o segredo que nos move, mas nós podemos ver somente seus efeitos em nós. E ela opera em toda parte e tem um significado, como eu já disse, bastante amplo. Ela tem várias facetas. Por exemplo, ela não se reduz à atração erótica entre dois seres. Na verdade, onde quer que haja eros, há sedução. Por exemplo, o cientista no seu laboratório, os viajantes na busca de novas metas, os monges na sua peregrinação, os antigos trovadores nos seus lamentos de amor, os amantes que não conseguem viver um sem o outro. Todos eles vivem a sedução, pois a sedução ela é uma magia que estabelece entre duas pessoas ou entre uma pessoa e seu ideal a sua meta de vida, por exemplo, a sua vocação.
Mas, diz Carotenuto, ela não é uma atração harmoniosa, uma aproximação que confirma o sonho de uma união perfeita, que acalma os corações e os guia um em direção ao outro satisfatoriamente. Carotenuto diz que a sedução ela é perigosa, ela arma ciladas, ela rompe nosso equilíbrio. Os trágicos gregos diziam: melhor não ser tocado pela sedução, porque ela não deixa ninguém isento. São exemplos vivos disso. Pedro e João Evangelista abandonaram suas famílias e seus ofícios para seguir a Jesus. Tristão e Isolda se deixam morrer. Édipo fica cego. E por quê? Interrogamos o amor que pacifica e procuramos, ao contrário, aquilo que nos amedronta, que nos atormenta? Se nós queremos harmonia, por que nos dirigimos a lugares ameaçadores? Essa é uma indecifrável contradição. E como resolvê-la? O que acontece, gente, é que diante da promessa da realização de um sonho, do encontro com outro ser humano, do chamado a uma pesquisa, nós vivemos um turvamento que nos desorienta, nos seduz e nos conduz a lugares distantes e diferentes dos nossos antigos projetos, fora do nosso cotidiano conhecido e ordenado. Esse chamado, no início, nos atrai, nos iluda, nos inspira, estimula nossa imaginação e promete ser um tempo de renovação. E, na verdade, será uma renovação, mas jamais nos moldes como sonhávamos. Por quê? Porque a sedução inclui sofrimentos e tremores. O escritor francês Marcel Proust responde a esse dilema dizendo: se ama somente aquilo que se procura, qualquer coisa que é inacessível, aquilo que não se possui. O que significa que, através do encontro com o outro, nós entramos em contato com zonas desconhecidas da nossa psique. Esse outro que está à nossa frente, na verdade, significa uma ocasião única de confrontar o nosso inconsciente. Isso porque nele vemos uma dimensão ignorada do nosso ser que pede para ser integrada, explorada e reconhecida na nossa consciência. O filósofo francês Baudrillard, ele fala também do feitiço que existe na sedução. Nós somos seduzidos por uma imagem que consideramos ideal, mas que pode representar o vulto dos nossos fantasmas. O que nos impacta no objeto amado é que não é possível vê-lo na sua realidade objetiva, porque o seu vulto é composto da sobreposição de nossas imagens internas, como acontece nos sonhos. É um rosto que não conseguimos focalizar perfeitamente, porque ele sofre contínuas mudanças. Então, o amado pode ser tanto uma promessa de satisfação ou um traidor das nossas expectativas. Então, o objeto da nossa sedução, ele é ambivalente. Ele tanto promete satisfazer o nosso desejo, como ele procrastina esse momento que demora no tempo. Esse é o truque e o fascínio da sedução. E por que isso acontece? Isso acontece porque é somente através da entrega, da partilha fecunda e que a relação torna possível que nós podemos nos conhecer e explorar os territórios das nossas paisagens interiores. E assim como nas paisagens que nos cercam, existem também em nós
picos e vales, picos e abismos, obscuridade que nos amedronta pelo fascínio e atração que exercem. Freud já falava que o desejo é movido pelo medo. Portanto, o que impacta no objeto de sedução, atrai e vincula o seduzido é exatamente a sua ambivalência. A frase de Marcel Proust, então, soa verdadeira, porque nós amamos o que no seu enigma torna presente a nossa inquietude de seres incompletos. Estamos sempre em busca de um outro que nos complete. E como aumentar o poder da sedução no seu relacionamento? Como você seduz? Eu li na internet um artigo de psicanálise clínica que fala sobre os 5 pilares da arte da sedução que eu quero compartilhar com você agora. A primeira coisa que se destaca numa pessoa que quer seduzir é a atitude. Pessoas ativas e que tomam iniciativa se destacam. Então, tenha uma atitude positiva ao seduzir. Já o segundo pilar da arte da sedução é a confiança. Pessoas confiantes fazem um convite e têm certeza que tudo dará certo. Pode não dar certo, porque nem sempre existe disponibilidade e compatibilidade de interesses entre as pessoas. Mas demonstre autoconfiança sempre e não se esqueça de que a maneira como somos vistos tem a ver com o que deixamos que seja visto, ok? Já o terceiro pilar da arte da sedução é a atração. Existe uma diferença enorme entre ser bonita e ser atraente. A pessoa bonita nem sempre é atraente. E a pessoa atraente, ela compreende e usa os gatilhos de atração da mente. Carotenuto nos diz que na sedução a afetividade é a primeira condição. Uma emoção provoca outra emoção através de uma cadeia de associações sutis e inconscientes. Por outro lado, a pessoa que acende o nosso desejo é aquela pessoa em particular e não uma outra. É ele ou ela com seu fascínio misterioso, com aquele modo de sorrir, de se retirar, de falar ou de mover-se, que suscita o nosso desejo. Então, para Carotenuto, na sedução, é importante ser acolhedora, complacente, empática, utilizar o olhar sedutor, um certo timbre de voz e certos gestos que atraem. Porém, antes de poder falar, vemos e somos vistos. Antes de poder falar, somos conduzidos por outros olhos a um lugar que ainda não é nosso. E isso torna a captura do olhar a forma mais poderosa de sedução. Desse modo, podemos começar a atrair o nosso objeto de desejo, porque, na verdade, o amor é um evento que não é possível controlar, afirma Carotenuto. O quarto pilar da arte de seduzir é a conversa. Saber conversar é fundamental, mas em muitos casos saber conversar é saber ouvir. Portanto, demonstre interesse no que o outro diz. Pergunte com base nas informações que a pessoa lhe passou. Você chama a atenção quando compreende o outro e demonstra apreço por ele ou por ela. E o quinto pilar da arte da sedução é a experiência. Um primeiro encontro raramente se transforma num namoro.
estar disposto a não desistir é uma estratégia muito importante. As pessoas são diferentes e elas reagem de modo diferente a diferentes abordagens. Então, utilizando esses pilares, você pode aprender a seduzir. Mas por que a sedução é um acelerador para aumentar a nossa libido e resgatar a nossa paixão pela vida? Gente, porque a sedução é uma força sutil que atrai os seres humanos, um em direção ao outro. É um impulso que orienta os nossos caminhos. E porque o nosso desejo é como uma chama que oscila, fica alta, fica baixa. Vocês já viram uma chama de perto na lareira acesa? Ela crepita, nos hipnotiza, ela sobe, ela desce, ela faz aquele barulho especial de queimar na madeira. Pois bem, o desejo também é assim dentro de nós. E ele age conforme a nossa idade, conforme as nossas circunstâncias de vida, conforme a nossa saúde e a qualidade da nossa relação. E ele migra também, vejam só, de uma pessoa para outra. Você já observou quando nós colocamos 2 palitos de fósforo bem perto um do outro, um aceso e um apagado, o que acontece? O fogo pula de um para outro, não é mesmo? Então, nós precisamos sempre cuidar do nosso desejo e em qualquer fase da vida, em qualquer idade, isso é possível e é também recomendado, seja no início da relação, quando tudo é novidade, seja após alguns anos de parceria, ou até mesmo quando nós já somos parceiros de longa data, vivendo juntos e partilhando a nossa vida, nossos sonhos e nossos desejos, precisam sempre ser cuidados. Uma coisa é certa. Se você cuida de você, mantendo acesa a chama do seu desejo, e se você cuida do parceiro e da sedução, da relação, assim como 2 palitos de fósforo, um aceso e o outro apagado, a tendência é que o desejo migre de você para ele ou dele para você. Então, durante as preliminares que fazem parte do ato sexual, aprenda a surpreender o parceiro com sedução, utilizando roupas, palavras, sussurros. Atice o fogo na relação, não fique no tédio, elogie o parceiro, a parceira, se curta, eleve a autoestima de vocês dois, não é? E você se conhece? E como se conhecer? Através das suas reações, das suas emoções e dos seus sentimentos e das suas atitudes frente à vida, frente ao sexo e frente à pessoa do seu desejo. Você confia no seu taco? Como dizem algumas pessoas? Você sabe se colocar como mulher desejante ou prefere a atitude de mulher desejada e que negocia a sexualidade com o parceiro? Como é a sua autoimagem e a sua autoestima? Porque, conforme elas forem, assim também será a sua autoconfiança no seu poder de sedução. Como você vê a vida? Com otimismo? Ou você é alguém que vive relembrando suas pequenas mazelas e derrotas? Eu pergunto isso porque, com o pessimismo arraigado, você não vai muito longe com a sedução. A sedução é para as mulheres corajosas que acreditam em si mesmas. Elas se conhecem e sabem passar, elas sabem atiçar fogo na relação. Mulheres com mais libido do que os parceiros tendem a ficar reclamando que ele não tem tanta libido,
como ela e supõe que o relacionamento deve acabar. Mas, na verdade, vejam só, cabe aos dois parceiros se atiçarem sexualmente. Aquele que tiver mais fogo numa determinada situação pode atiçar e seduzir o outro, pode ajudá-lo a investir tempo e energia na sexualidade. Pois, vejam só, 2 palitos de fósforo apagados e juntos ali não representam nenhuma possibilidade de se acenderem. Apagados estão e permanecerão. Aqui entra novamente o autoconhecimento sexual, pois onde os desejos e as fantasias nos levam a buscar a satisfação sexual do modo que é possível aos parceiros, conforme a idade, conforme a situação de vida. Eu conheço uma pessoa que estava bem firme e convicta na sua postura profissional, até que ela foi incentivada a comparecer a um congresso internacional de uma outra área que não era a sua. Esse congresso aconteceria na sua cidade e ela tinha somente que se aprontar e ir para o congresso. E o que aconteceu então foi uma sedução de ideias, novos paradigmas que a entusiasmaram, uma ampliação dos seus conhecimentos. O que ela ouviu naquele congresso a levou a uma nova especialização, novos estudos e uma nova área profissional se abriu para ela. Agora, um exemplo de sedução amorosa aconteceu entre 2 jovens colegas, estudantes de uma mesma faculdade. Eles faziam parte de um grupo de estudos. Os 2 colegas do grupo de estudos, uma jovem e um jovem, eles tinham namorados nessa época. Mas a convivência na faculdade mudou o rumo de suas vidas. O encantamento, a atração que se estabeleceu entre eles fez com que eles decidissem romper os relacionamentos com os quais estavam comprometidos e eles iniciaram uma relação que perdura já por 21 anos. E eu vou contar para vocês uma outra história de 2 colegas que namoravam com seus respectivos namorados. E as coisas seguiam satisfatoriamente entre os 2 casais. Mas, num determinado momento, por esses caprichos de Eros que não conseguimos explicar, depois de umas férias escolares, os casais trocam de parceiros. Isso mesmo, isso quer dizer que as relações anteriores se romperam e cada uma das colegas passou a namorar o ex-namorado da outra. E esses relacionamentos perduraram pela vida fora e um deles ainda perdura, enquanto que o outro se rompeu na caminhada do casal. Mas vocês podem me dizer, puxa vida, no caso dos 2 colegas, eles já tinham namorados anteriores. Eles se sentiram seduzidos um pelo outro e romperam e se separaram dos parceiros para construir uma outra dupla. Isso não foi legal. Os outros parceiros devem ter sofrido bastante, não é? E aí eu quero dizer, sim, eles também sofreram com o rompimento. Todo rompimento, quando há afeto, ele causa sofrimento, né? Mas eles foram em busca de seu desejo. Eles não conseguiram deixar de sentir o ímpeto de mudar de lado, como nos fala a dinâmica da sedução. E vocês podem dizer também, no caso das 2 colegas que trocaram de parceiros ao momento da vida, isso é muito estranho. Pode parecer estranho, mas o coração tem razões que a própria razão
desconhece. E para os 3 casos apresentados aqui, tanto para a pessoa que muda sua posição profissional, quanto para as pessoas que mudam de parceiros, Carotenuto tem uma resposta. Ele nos diz que não há dúvida que a vocação de Eros seja de alterar, desviar, e essas seduções permitem uma reorganização da estrutura psicológica das pessoas. Essa capacidade de transformação se deve, na verdade, a um longo período de incubação, onde as fantasias que animam o amor estavam já no inconsciente da pessoa. De repente, então, eis que aparece no horizonte a pessoa que parece encarnar o nosso sedutor. Mas nem sempre conseguimos mudar de lado, porque isso demanda que sejamos capazes de ter uma relação profunda conosco e com o outro. O enamoramento, essa forma de dupla e recíproca sedução, faz com que os 2 protagonistas se coloquem à margem, fora de cena, fora das regras e convenções do jogo social, aliados e cúmplices, na tentativa de escapar do controle de um olhar onipresente e abandonar-se livremente aos movimentos psíquicos particulares e de uma intensidade incomum. É esse afastamento de perspectivas e normas validadas que torna a experiência do amor literalmente incomunicável, compreensível somente para quem a vive. Vocês concordam? E qual é o jeito errado de usar a sedução? É se deixar seduzir e conduzir cada dia para um lado, cada dia querer mudar de posição e sermos eternos vira-folhas, né? Vocês conhecem esse termo? E o jeito certo de usar a sedução, qual é? Carotenuto nos afirma que a sedução ela é muito ampla. Ela vai além de conquistar alguém para um relacionamento. Nós temos também motivações sociais e profissionais. Nós devemos aprimorar diariamente a arte da sedução, porque constantemente nós seduzimos e somos seduzidos. Ela pode ser usada para levar o outro à admiração e desejo. Um bom gatilho é ser autêntico e para isso você precisa se conhecer. Quando você busca o autoconhecimento, você saberá quem realmente é e vai poder aperfeiçoar as suas qualidades e também trabalhar os seus defeitos, pois a maneira como nos comportamos com os outros tem a ver com o que a nossa mente internalizou, com o que vivemos antes. Mas em qualquer situação, você precisa se mostrar confiante, atraente, saber conversar e mostrar experiência. Então, o jeito certo de usar a sedução é estarmos atentos ao nosso contato com o mundo, com os outros, com as novas ideias, com as novas possibilidades no mundo. Constantemente nós somos seduzidos por novas tecnologias, novos modos de viver e de conviver. A vida é um constante vir a ser. Aquilo que nos seduz, por exemplo, pode não seduzir o nosso colega, o nosso irmão, a nossa irmã, nosso professor, nossa professora. Quando estamos abertos a novos contatos, nós podemos perceber aquilo que nos seduz ou nos completa, seja no âmbito da relação amorosa, seja na escolha de um novo caminho profissional. O que importa é seguirmos o fluxo do nosso interesse, as nossas possibilidades
de crescimento e de contato. Eu não estou dizendo para se mudar de profissão ou de parceiro a qualquer momento, mas para ficarmos atentos aos nossos movimentos psíquicos. E aqui vai uma dica prática. Se você quer seduzir seu parceiro de longa data para uma jornada de amor e desejo, use todos os gatilhos que você aprendeu comigo aqui. E agora? Você precisa ter atitude, se mostrar confiante, atraente, saber conversar e mostrar experiência. Aposte no seu olhar sedutor, que é o primeiro passo. Cuide da sua aparência, vista-se ou se desnude conforme o clima. Use palavras, sussurros, atos coerentes com seu desejo. Não deixe o clima abaixar. Mostre seu desejo. Não se envergonhe dele. Use seus sentidos, invista no toque. Seja autêntica e aproveite tudo o que puder. Tenha prazer e dê prazer. Te vejo no próximo vídeo.